Saudações aos nossos espectadores. Olá a todos os espectadores do nosso canal. Hoje vamos mergulhar em um dos mistérios mais fascinantes do Império Romano, a história dos rituais secretos de Dionísio. Mas antes de começarmos, não se esqueçam de se inscrever no canal e clicar no sininho para não perder nenhuma nova descoberta. Além disso, escrevam nos comentários vocês sabiam da existência de cultos secretos na Roma Antiga? A opinião de vocês é muito importante para nós. Capítulo 1. A descoberta eu dancei para Dionísio no Salão Proibido. Eles acabaram de desenterrar o nosso segredo. Os deuses oficiais de Roma ofereciam apenas o dever e o mármore frio. Eles nunca ofereceram libertação, foi por isso que eu procurei Dionísio. Chamavam-nos de conspiradores, os nossos ritos de uma abominação. Mas naquele salão oculto, cujos afrescos vocês agora admiram, nós encontramos a divindade. Lembro-me de ser levado para lá, de olhos vendados. O cheiro de vinho e terra úmida encheu as minhas narinas enquanto descíamos para a câmara subterrânea. O ritmo hipnótico do tambor arrancava-te da tua própria pele. Transportava-te para um reino onde as preocupações mortais se dissolviam como a névoa da manhã. As pinturas vibrantes nas paredes pareciam mover-se à luz das tochas, dançar conosco em celebração eterna. Nós não estávamos apenas a beber vinho. Estávamos a comungar com um Deus que entendia o caos e o êxtase, que abraçava a natureza selvagem que a sociedade romana exigia que reprimíssemos. Naqueles momentos sagrados, debaixo da terra onde nenhum senador ou imperador nos podia alcançar, encontramos o que as nossas almas verdadeiramente ansiavam: a liberdade das estruturas rígidas que limitavam as nossas vidas diárias. As autoridades temiam o que não podiam controlar. Falavam de decadência moral, de ameaças ao modo de vida romano, mas nunca entenderam que não estávamos a destruir Roma. Estávamos a salvar a nossa humanidade dentro dela. O culto de Dionísio oferecia algo que a religião do Estado nunca poderia oferecer: transformação espiritual genuína, conexão autêntica com o divino e libertação das expectativas sufocantes da cidadania romana. Agora, 2000 anos depois, vocês encontraram o nosso santuário. Chamam-lhe arqueologia, catalogando os nossos afrescos sagrados como meros artefactos, analisando os nossos vasos rituais como curiosidades históricas. Mas para nós, era a própria vida. Cada símbolo naquelas paredes, cada taça que erguemos, cada dança que realizamos, era uma declaração das nossas crenças mais profundas sobre o que significava estar verdadeiramente vivo. A sacerdotisa que me iniciou falou de Dionísio como Deus das contradições, vida e morte, civilização e selvageria, ordem e caos. Ela ensinou-me que a verdadeira sabedoria vinha de abraçar esses paradoxos em vez de escolher um lado. Num mundo que exigia conformidade absoluta, este era um pensamento revolucionário. Eu não nasci em riqueza ou nobreza. A minha família era de mercadores, cidadãos respeitáveis, mas sem destaque do império. No entanto, naquele salão oculto, as distinções sociais desapareciam. Senadores dançavam ao lado de escravos, mulheres patrícias partilhavam vinho com libertos e todos eram iguais aos olhos do nosso Deus. Esta igualdade, esta irmandade do espírito, era talvez o que as autoridades mais temiam. Os rituais em si eram segredos cuidadosamente guardados, passados através de gerações de iniciados. Aprendemos as palavras sagradas em grego, a língua original do culto ao nosso Deus. Estudamos os mitos que revelavam verdades mais profundas sobre a natureza humana e o propósito divino. Praticamos as danças que nos levariam à comunhão estática com o próprio Dionísio. Mas era mais do que ritual e cerimônia. O culto proporcionava uma comunidade de compreensão num mundo que muitas vezes parecia frio e impessoal. Quando o peso das expectativas romanas se tornava demasiado pesado, quando as exigências do dever e da honra ameaçavam esmagar os nossos espíritos, tínhamos um lugar para ir onde podíamos ser nós mesmos completamente. Os afrescos que vocês agora estudam com tanto interesse acadêmico foram pintados por artistas que compreendiam a natureza sagrada do seu trabalho. Cada pincelada era uma oração, cada escolha de cor uma declaração teológica. As cenas representadas não eram mera decoração, mas escrituras visuais que guiavam a nossa jornada espiritual. Ao escrever estas palavras, sabendo que o nosso segredo foi finalmente revelado, sinto tanto tristeza como alívio. Tristeza por o mistério que guardamos tão cuidadosamente ter sido exposto à luz dura do exame acadêmico. Alívio por talvez, finalmente, alguém poder entender o que realmente procurávamos naquelas câmaras subterrâneas. Não éramos rebeldes ou criminosos, embora a lei nos visse como ambos. Éramos buscadores espirituais,
famintos por uma experiência autêntica numa era de piedade artificial. Encontramos em Dionísio um Deus que não exigia perfeição, mas celebrava todo o espectro da experiência humana. Alegria e tristeza, sabedoria e loucura, contenção e abandono. Esta é a nossa história, contada agora pela primeira vez em 2 milênios. Ouçam com atenção, pois ao compreender a nossa devoção ao Deus do vinho e do êxtase, poderão descobrir algo profundo sobre o eterno anseio humano por transcendência, por conexão, por um significado para além das preocupações mundanas da existência diária. Capítulo 2. A jornada do iniciado. O meu nome era Marcos Aurelius Corvus, embora essa identidade não significasse nada no Salão Sagrado. Eu tinha 23 anos quando ouvi pela primeira vez os sussurros sobre o culto oculto, trabalhando como escriba no Fórum Romano, a copiar documentos legais e contratos comerciais. O trabalho era respeitável, mas esmagador para a alma, cada dia idêntico ao anterior na sua precisão tediosa. O primeiro sinal veio através de Gaius Lucilius, um colega escriba cujos olhos guardavam segredos que eu não conseguia nomear. Ele falava cuidadosamente de encontros filosóficos, de discussões sobre a natureza da verdade divina que iam além da religião oficial do Estado. As suas palavras eram codificadas, mas algo na sua maneira sugeria profundezas que eu nunca imaginei serem possíveis na nossa sociedade rígida. Durante semanas observei-o com atenção. Ele parecia possuir uma paz interior que escapava à maioria dos romanos que eu conhecia. Enquanto outros se queixavam dos seus deveres ou se preocupavam com a promoção, Gaius movia-se pelos seus dias com uma confiança tranquila, como se carregasse dentro de si uma fonte de força invisível para o resto de nós. O convite chegou numa noite úmida no final do verão. Gaius aproximou-se de mim quando terminamos o nosso trabalho, a sua voz pouco mais que um sussurro. Há outros, disse ele, que procuram a verdade para além dos templos de mármore. Se tens fome de algo real, algo que alimente a alma em vez de apenas o corpo, encontra-me amanhã no Circo Máximo depois do fim das corridas. Passei essa noite em contemplação insone. A minha mente racional alertava para os perigos. A associação com atividades religiosas não autorizadas podia significar o exílio, ou pior. Mas o meu coração, faminto por significado no mundo de rituais vazios e cerimônias ocas, impelia-me para a frente. Fui criado para adorar Júpiter, Marte e os imperadores divinizados, mas a sua majestade distante nunca tocou a minha alma. Na noite seguinte, encontrei-me à espera, nervoso, perto do grande circo, enquanto as multidões se dispersavam. Gaius apareceu com outros 2, uma mulher de meia idade cuja postura sugeria nascimento nobre, e um jovem cujas mãos calejadas o marcavam como um artesão. Caminhamos em silêncio pelas ruas sinuosas, descendo eventualmente para uma rede de túneis que eu nunca soube que existia sob a cidade. A jornada subterrânea pareceu durar horas, embora provavelmente tenha sido muito mais curta. Passamos por câmaras esculpidas na rocha viva, algumas cheias de detritos de eras esquecidas, outras varridas e obviamente ainda em uso. O ar tornou-se mais fresco e mais úmido à medida que descíamos, carregando cheiros de terra e pedra e algo mais, algo que fez o meu pulso acelerar com antecipação. Finalmente chegamos a uma pesada porta de madeira com ferragens de ferro. Gaius bateu num padrão complexo, e após um momento a porta abriu-se para revelar uma câmara que me tirou o fôlego. As paredes estavam cobertas de afrescos de extraordinária beleza e poder. Cenas de folia divina, de mortais transformados pela comunhão estática com os deuses, de mistérios que falavam a algo profundo dentro da minha alma. Talvez 20 pessoas estivessem reunidas na câmara, homens e mulheres de todas as idades e posições sociais. No centro estava uma mulher de talvez 40 anos, o seu cabelo escuro coroado com era, os seus olhos contendo profundezas que pareciam refletir a própria eternidade. Esta era a sacerdotisa. Embora eu só viesse a saber o seu nome muitos meses depois. Ela falou-nos, aos recém-chegados, com uma voz como mel e vinho, explicando que estávamos no limiar de um grande mistério. O deus Dionísio, disse ela, oferecia dons que a religião oficial nunca poderia proporcionar. Transformação genuína, experiência espiritual autêntica e libertação das correntes do pensamento convencional que aprisionavam as nossas almas. Mas primeiro, tínhamos de provar o nosso compromisso. O caminho da iniciação não era para os curiosos ou os casuais. Exigia tudo. Os nossos preconceitos, os nossos medos, o nosso próprio sentido de quem pensávamos ser. Aqueles que não se conseguissem render completamente ao processo ver se iam para sempre excluídos dos mistérios mais profundos. O primeiro ritual foi simples, mais profundo. Foi-nos dada a cada um
uma taça de vinho misturado com ervas que não conseguia identificar. A sacerdotisa instruiu-nos a beber enquanto contemplávamos os nossos desejos mais profundos, não por riqueza, poder ou fama, mas pela verdade espiritual, pela conexão com o divino, por um significado que transcendesse as preocupações mundanas da existência diária. À medida que o líquido corria pelas minhas veias, senti um afrouxamento do controle apertado que sempre mantive sobre os meus pensamentos e emoções. As cores pareciam mais vivas, os sons mais ressonantes, e as figuras pintadas nas paredes pareciam mover-se e respirar com vida própria. Este foi o meu primeiro gosto do estado de êxtase, que se tornaria o centro da minha prática espiritual. A sacerdotisa começou a cantar em grego antigo, a sua voz tecendo padrões que pareciam destrancar câmaras na minha mente que eu nunca soube que existiam. Outros iniciados juntaram-se, as suas vozes, misturando-se em harmonias que falavam diretamente à alma em vez do intelecto. Dei por mim a balançar ao som de ritmos que sentia nos meus ossos, o meu corpo a mover-se sem direção consciente. Quando a cerimônia terminou, senti-me fundamentalmente mudado. O mundo lá em cima parecia de alguma forma menos real, menos importante do que este santuário subterrâneo onde a experiência espiritual autêntica era possível. Soube com certeza absoluta que tinha encontrado o que procurava sem sequer saber que estava a procurar. A sacerdotisa aproximou-se de mim enquanto nos preparávamos para sair. Deste o primeiro passo, disse ela, os seus olhos parecendo olhar diretamente para a minha alma, mas a jornada apenas começou. Estás preparado para entregar tudo o que pensas que sabes sobre ti e sobre o mundo? Sem hesitar, assenti. A minha antiga vida como um mero escriba a copiar documentos tinha terminado. A minha verdadeira vida como devoto de Dionísio tinha começado. O que vocês pensam sobre estes rituais secretos? Escrevam nos comentários se acham que tais cultos eram necessários para o desenvolvimento espiritual no Império Romano. Capítulo 3. A sacerdotisa dos mistérios. O seu nome era Cláudia Máxima, embora tivesse abandonado o nome de família quando dedicou a sua vida a servir Dionísio. Nascida numa das mais distintas famílias patrícias de Roma, esperava-se que casasse bem e gerasse herdeiros para continuar o legado da família. Em vez disso, escolheu um caminho que teria horrorizado os seus antepassados. Devoção completa a um Deus que o Estado considerava perigoso e subversivo. Fui conhecendo a sua história gradualmente, através de fragmentos partilhados durante as nossas longas noites de instrução na Câmara Oculta. Ela tinha sido casada aos 16 anos, com um senador 20 anos mais velho, uma aliança política que trouxe riqueza e status, mas nenhuma felicidade. O seu marido via como uma propriedade valiosa pela sua linhagem e pela sua capacidade de organizar jantares elegantes que promoviam a sua carreira. O ponto de viragem ocorreu durante uma missão diplomática à Grécia, onde o seu marido negociava acordos comerciais com Atenas. Enquanto ele conduzia os seus negócios, ela foi deixada a explorar os locais antigos com apenas uma pequena comitiva de servos. Foi lá, num bosque sagrado a Dionísio, fora das muralhas da cidade, que ela sentiu pela primeira vez a presença do Deus. Ela descreveu como um momento de clareza absoluta, quando as restrições artificiais da sociedade romana caíram como roupas descartadas. De pé entre as oliveiras antigas, respirando um ar pesado com o cheiro de ervas selvagens, ela sentiu o chamado do Deus tão claramente como se ele tivesse dito o seu nome em voz alta. Naquele instante ela soube o seu verdadeiro propósito, não ser a esposa ornamental de um senador, mas servir como uma ponte entre os reinos humano e divino. Ao regressar a Roma, começou a procurar outros que partilhassem da sua fome espiritual. As sacerdotisas oficiais de Vesta e Ceres pareciam contentes com os seus papéis cerimoniais, realizando rituais antigos cujo significado se tinha perdido há séculos. Mas Cláudia ansiava por uma experiência espiritual autêntica, o tipo de comunhão direta com a divindade que os mistérios gregos prometiam. Os seus primeiros contactos foram feitos com cuidado, através de conversas codificadas em jantares e encontros literários. Ela descobriu uma rede de romanos que, como ela, se sentiam espiritualmente famintos pela ênfase da religião estatal no dever e na conformidade. Estes não eram rebeldes ou revolucionários, mas indivíduos ponderados que procuravam um significado mais profundo nas suas vidas. A câmara subterrânea tinha sido descoberta por acidente durante a construção de uma nova vila no Monte Aventino. Os trabalhadores tinham irrompido num sistema de cavernas naturais, que mostrava sinais de uso antigo, nichos esculpidos para lâmpadas a óleo, canais para água e paredes lisas o suficiente para aceitar decoração pintada. Cláudia reconheceu imediatamente como um presente dos deuses
Um santuário pronto para sua comunidade crescente. Ela própria encomendou os afrescos, trabalhando com artistas que compreendiam a natureza sagrada da sua tarefa. Cada cena foi cuidadosamente planeada para guiar os iniciados através das fases do desenvolvimento espiritual, desde o despertar inicial, passando pela purificação, até a união final com o divino. As pinturas não eram mera decoração, mas teologia visual, um curso completo de espiritualidade dionisíaca. A morte do seu marido num acidente de quadriga proporcionou-lhe a liberdade de que precisava para abraçar plenamente a sua vocação. Como uma viúva rica, podia mover-se pela cidade com relativa independência, usando os seus recursos para apoiar o culto crescente. Ela comprou a propriedade acima da câmara, garantindo que o seu santuário permaneceria seguro e por descobrir. Mas Cláudia era mais do que apenas a patrona do culto, ela era o seu coração espiritual. Tinha estudado os textos gregos antigos, aprendendo a ler a língua original da teologia dionisíaca, viajou secretamente para locais sagrados por todo o Mediterrâneo Oriental, recebendo instrução de sacerdotisas cujas linhagens remontavam aos primeiros adoradores do Deus. Sob a sua orientação, os nossos rituais tornaram-se cada vez mais sofisticados. Ela ensinou-nos a preparação adequada do vinho sagrado, infundido com ervas que abriam a mente à influência divina. Instruiu-nos nas danças que eram realizadas em honra de Dionísio há mais de 500 anos, movimentos que expressavam em forma física a jornada da alma em direção à união estática com o Deus. Mais importante, ela ajudou cada um de nós a compreender a nossa relação pessoal com Dionísio. O Deus, explicou ela, aparecia de forma diferente a cada adorador, refletindo as suas necessidades e capacidades espirituais individuais. Para alguns, ele era o libertador que os livrava das restrições sociais. Para outros, era o curador que sarava feridas psicológicas. Para outros ainda, era o professor que revelava verdades ocultas sobre a natureza da realidade. Cláudia possuía uma habilidade impressionante para ver nos corações daqueles que vinham procurar a iniciação. Ela conseguia identificar os verdadeiros buscadores dos meramente curiosos, os comprometidos dos casuais. Aqueles que se aproximavam dos mistérios com intenções puras, encontravam nela uma guia sábia e compassiva. Aqueles que vinham com segundas intenções descobriam que os seus enganos eram transparentes ao seu olhar penetrante. Ela nunca falou diretamente das suas próprias experiências estáticas, mantendo a humildade apropriada a uma verdadeira professora espiritual. Mas aqueles de nós que a conheciam bem, podiam ver a paz profunda que irradiava do seu ser, a alegria profunda que parecia iluminá-la por dentro. Ela tinha alcançado o que todos nós procurávamos, a integração completa da consciência humana e divina. Quando as autoridades finalmente descobriram o nosso santuário, Cláudia enfrentou as consequências com coragem serena. Ela recusou-se a nomear outros membros do culto ou a revelar as localizações dos nossos outros locais de encontro. A sua dignidade perante a perseguição tornou-se lendária entre aqueles que sobreviveram à repressão, inspirando-nos a manter a nossa fé, mesmo no exílio. Anos mais tarde, ainda carrego seus ensinamentos no meu coração. Ela mostrou-nos que a verdadeira espiritualidade não pode ser contida por fronteiras políticas ou convenções sociais. O Deus que ela serviu tão fielmente transcende todas as tentativas humanas de limitar ou controlar a verdade divina. Ao honrar a sua memória, honramos o princípio eterno que ela encarnou, que a fome da alma humana por uma experiência espiritual autêntica nunca pode ser permanentemente suprimida. Capítulo 4. Rituais sagrados e significados. Ocultos. Os rituais que realizávamos naquele santuário subterrâneo eram muito mais complexos e significativos do que as simples cerimônias de beber vinho que os nossos críticos imaginavam. Cada elemento tinha sido cuidadosamente preservado das antigas tradições gregas, refinado através de séculos de prática para criar um sistema completo de transformação espiritual. Para compreender a nossa devoção é preciso compreender a profunda teologia que guiava as nossas ações. O mistério central girava em torno do mito do próprio Dionísio, a sua morte e ressurreição, a sua jornada entre os reinos mortal e divino, o seu papel como mediador entre a civilização e as forças selvagens da natureza. Nós não adorávamos simplesmente este Deus. Procurávamos experimentar o seu poder transformador diretamente, participar no drama cósmico de morte e renascimento que ele encarnava. A preparação para os rituais principais começava dias antes. Jejuávamos e purificávamos-nos, abstendo-nos de carne e relações sexuais, passando longas horas em meditação e oração.
A sacerdotisa atribuía-nos textos específicos para estudar, fragmentos de poesia órfica, tratados filosóficos sobre a natureza da loucura divina, hinos antigos que capturavam a essência da teologia dionisíaca. O vinho sagrado era preparado segundo fórmulas passadas, através de gerações de iniciados. Diferentes ervas eram adicionadas para diferentes propósitos, algumas para induzir visões, outras para promover a cura, e outras ainda para facilitar o estado de êxtase necessário para a comunhão com o Deus. A mistura era feita com uma cerimônia elaborada, cada ingrediente abençoado e consagrado antes de ser adicionado à colheita. As nossas cerimônias seguiam o padrão grego antigo de preparação, invocação, comunhão e integração. Começávamos por purificar o espaço sagrado, queimando incenso e aspergindo água benta enquanto entoávamos orações na língua original do Deus. As paredes pareciam absorver as nossas palavras, as figuras pintadas parecendo acenar em aprovação enquanto nos preparávamos para a sua presença divina. A fase de invocação envolvia orações e oferendas elaboradas destinadas a atrair a atenção de Dionísio e a convidar a sua participação no nosso ritual. Derramávamos vinho no chão de terra, oferecíamos pão e mel e queimávamos resinas preciosas importadas das províncias orientais. A sacerdotisa recitava os muitos nomes e títulos do Deus, cada um revelando um aspecto diferente da sua natureza divina. À medida que o vinho sagrado começava a fazer efeito, entrávamos na fase de comunhão, o coração da nossa prática religiosa. Não se tratava de mera intoxicação, mas de uma jornada cuidadosamente guiada para estados alterados de consciência, onde o contato direto com a divindade se tornava possível. A sacerdotisa guiava-nos em cânticos e danças que eram realizados em honra de Dionísio há mais de 500 anos. As danças em si eram uma forma de oração em movimento, cada gesto carregando um significado simbólico. Começávamos com movimentos lentos e meditativos que nos ajudavam a deixar para trás a consciência comum. Gradualmente o ritmo aumentava, os nossos corpos tornando-se instrumentos através dos quais o Deus podia expressar a sua natureza selvagem e estática. Nestes momentos, a identidade individual dissolvia-se na experiência divina coletiva. Durante o auge do ritual, muitos de nós experimentávamos visões, comunicações diretas de Dionísio ou de outros seres divinos associados ao seu culto. Não eram alucinações, mas revelações espirituais genuínas que forneciam orientação para as nossas vidas diárias e uma compreensão mais profunda das verdades cósmicas. A sacerdotisa ensinou-nos a distinguir entre visões divinas autênticas e meros produtos de uma imaginação excitada. A fase de integração era igualmente importante à medida que regressávamos gradualmente à consciência comum, retendo as percepções obtidas durante a nossa comunhão estática. Sentávamo-nos em círculos, partilhando as nossas experiências e ajudando-nos mutuamente a compreender as mensagens que tínhamos recebido. A sacerdotisa interpretava visões particularmente significativas, colocando-as no contexto da teologia e mitologia dionisíaca. Além das cerimônias principais, também praticávamos devoções diárias que nos mantinham ligados ao nosso Deus ao longo das atividades comuns da vida romana. Estas incluíam orações matinais e vespertinas, práticas de meditação que nos ajudavam a manter a paz interior que tínhamos descoberto no santuário, e diretrizes éticas que refletiam os valores dionisíacos de autenticidade, compaixão e liberdade espiritual. Os festivais sazonais eram eventos particularmente elaborados, programados para coincidir com os ciclos agrícolas que Dionísio governava como um deus da vegetação e da fertilidade. Durante as celebrações da primavera, reencenávamos a sua ressurreição do submundo, experimentando nosso próprio renascimento espiritual através da participação no seu drama divino. Os festivais de outono honravam seu papel como senhor da colheita, agradecendo-lhe tanto pela abundância material como espiritual. Os nossos rituais de iniciação eram cuidadosamente estruturados para guiar os recém-chegados através de fases progressivas de desenvolvimento espiritual. O primeiro nível envolvia purificação e instrução básica na teologia dionisíaca. O segundo nível introduzia o vinho sagrado e formas elementares de prática estática. Apenas aqueles que demonstravam um compromisso genuíno e maturidade espiritual eram admitidos nos mistérios mais elevados, onde os segredos mais profundos do culto eram revelados. Também praticávamos rituais de cura, usando o poder do Deus para curar tanto doenças físicas como distúrbios psicológicos. Dionísio era entendido como um médico da alma, capaz de curar as feridas espirituais infligidas por uma sociedade que exigia conformidade à custa da autoexpressão autêntica.
Muitos que chegaram até nós, quebrados pelas pressões da vida romana, partiram transformados e inteiros. Os aspectos proféticos da nossa prática eram igualmente importantes. Através de sonhos, visões e pronunciamentos oraculares recebidos durante estados de êxtase, obtínhamos percepções sobre eventos futuros e a vontade divina. A sacerdotisa era particularmente dotada nesta área, as suas previsões provando-se precisas com frequência suficiente para atrair buscadores de toda a cidade que valorizavam o seu conselho espiritual. Os críticos que desvalorizavam os nossos rituais como mera folia de bêbados compreendiam mal o seu sofisticado fundamento teológico. Cada elemento tinha um profundo significado simbólico, cada prática servia um propósito espiritual específico. Não estávamos a fugir da realidade, mas a descobrir um nível mais profundo de realidade que o mundo convencional não conseguia perceber. Ao honrar Dionísio através destes ritos antigos, tocávamos as verdades eternas que estão no coração de toda a experiência religiosa autêntica. Capítulo 5. Os afrescos falam. As paredes pintadas do nosso santuário eram muito mais do que decoração. Era uma teologia visual completa. Um texto sagrado escrito em pigmento e gesso que guiava os iniciados através dos mistérios da espiritualidade dionisíaca. Cada cena fora cuidadosamente planeada e executada por artistas que compreendiam que não estavam a criar meras obras de arte, mas sim escrituras sagradas que inspirariam e instruiriam gerações de adoradores. A parede oriental representava o nascimento e a infância de Dionísio, começando com a sua concessão invulgar, quando Zeus apareceu a Semele na sua glória divina. O artista capturara o momento de união cósmica entre o Deus e a mulher mortal, mostrando como o poder divino se podia manifestar no mundo material através do amor e do desejo. Esta cena ensinava-nos que o sagrado e o profano não eram opostos, mas aspectos de uma unidade maior. Movendo-nos no sentido dos ponteiros do relógio pela câmara, a narrativa continuava com o resgate do Deus do ventre da sua mãe moribunda e o seu segundo nascimento da coxa de Zeus. Esta preservação milagrosa simbolizava a capacidade da alma de sobreviver à destruição aparente, de renascer em estados de consciência mais elevados através da intervenção divina. Meditávamos sobre estas imagens durante os nossos rituais de purificação, retirando força do triunfo de Dionísio sobre a morte. A parede sul mostrava a educação do jovem Deus pelos sátiros e ninfas do Monte Nisa, a sua descoberta da vinha e as suas primeiras tentativas de partilhar a dádiva do vinho com a humanidade. Estas cenas lembravam-nos que a sabedoria espiritual provinha frequentemente da brincadeira e da experimentação, em vez do estudo rígido, que a alegria e o riso eram tão sagrados como a oração solene e a meditação. Um painel particularmente impressionante representava o encontro de Dionísio com o rei Penteu de Tebas, que se recusou a reconhecer a divindade do deus e proibiu o seu culto. O artista mostrara as consequências trágicas de rejeitar a experiência espiritual autêntica, loucura, violência e, por fim, a morte. Isto servia de aviso para aqueles que pudessem ser tentados a abandonar a sua prática espiritual quando confrontados com a pressão social ou a perseguição oficial. A parede ocidental era dominada por cenas da jornada do deus ao submundo para resgatar a sua mãe Semele da morte. Este mito tinha um significado especial para o nosso culto, pois demonstrava o poder de Dionísio sobre a fronteira final entre a vida e a morte. Víamos nesta história a promessa de que as nossas próprias mortes espirituais, a dissolução do ego necessária para a união divina, seriam seguidas por uma gloriosa ressurreição para uma nova vida. Intercalados entre as cenas mitológicas estavam retratos de devotos famosos ao longo da história, poetas, filósofos e místicos que encontraram na espiritualidade dionisíaca a inspiração para suas maiores realizações. Estas figuras serviam como modelos, mostrando-nos que a dedicação ao nosso Deus podia coexistir com o sucesso mundano e a contribuição cultural. A parede norte apresentava as imagens mais esotéricas, representações simbólicas dos mistérios mais profundos que não podiam ser expressos em narrativa literal. Havia padrões abstratos que pareciam mover-se e dançar à luz bruxuleante das tochas, formas geométricas que codificavam princípios matemáticos subjacentes à harmonia cósmica, e figuras estilizadas que representavam forças arquetípicas que operavam tanto na psicologia humana como na realidade divina. O teto estava pintado como um céu noturno repleto de constelações associadas a Dionísio e aos seus seguidores. O artista incluíra não só os padrões estelares gregos familiares, mas também conhecimentos astronômicos emprestados de fontes babilônicas e egípcias, criando um mapa cósmico
que colocava os nossos rituais terrenos no contexto de princípios espirituais universais. As cores foram escolhidas tanto pelo seu valor simbólico como estético. Púrpuras profundos e vermelhos ricos dominavam as cenas de êxtase divino, representando o vinho que facilitava a comunhão com o Deus. Amarelos dourados destacavam momentos de iluminação espiritual, enquanto tons de terra ancoravam as imagens mais transcendentes na realidade natural. Toques prateados captavam a luz e pareciam fazer as figuras pintadas mover-se e respirar. Os artistas também incorporaram ilusões de ótica que realçavam o impacto espiritual dos afrescos. Certas figuras pareciam mudar de expressão à medida que nos movíamos pela câmara, os seus olhos parecendo seguir os adoradores durante as procissões rituais. Truques de perspectiva faziam algumas cenas parecerem estender-se para além das paredes físicas, criando janelas para reinos divinos que existiam paralelamente ao nosso mundo material. Escondidas nas molduras decorativas estavam imagens mais pequenas, que se revelavam apenas a uma observação cuidadosa, símbolos sagrados, fórmulas místicas e referências codificadas a ensinamentos avançados, reservados aos iniciados mais antigos. Esses detalhes recompensavam o estudo e a meditação prolongados, desvendando gradualmente camadas mais profundas de significado para aqueles que se aproximavam dos afrescos com a devida reverência e compreensão. Durante os nossos rituais, as paredes pintadas tornavam-se participantes ativos na nossa adoração. A luz das tochas animava as figuras, fazendo-as parecer dançar conosco. As cores pareciam mais vivas, as expressões mais vivas, como se os artistas tivessem, de alguma forma, capturado presenças divinas reais nos seus pigmentos. Nos nossos estados de êxtase, sentíamos frequentemente que estávamos a entrar nas cenas pintadas, tornando-nos parte do drama eterno que elas representavam. A sacerdotisa ensinou-nos a ler os afrescos como um currículo completo em espiritualidade dionisíaca. Os recém-chegados concentravam-se nas cenas narrativas mais simples, aprendendo a mitologia e a teologia básicas da nossa fé. Os praticantes avançados estudavam as imagens mais abstratas, usando-as como foco para meditação e contemplação. Os iniciados mais experientes conseguiam perceber ligações entre diferentes painéis que revelavam a unidade subjacente de toda a verdade espiritual. A manutenção dos afrescos era, em si, uma forma de adoração. Limpávamos cuidadosamente as superfícies pintadas com panos macios e água pura, retocando áreas onde os pigmentos tinham desbotado e adicionando novos detalhes à medida que a nossa compreensão dos mistérios se aprofundava. Este trabalho era sempre feito num espírito de oração e meditação, tratando as paredes como entidades vivas que exigiam cuidado e atenção. Agora que os arqueólogos descobriram nosso santuário, catalogam estes afrescos como exemplos de arte decorativa romana, analisando as suas técnicas e datando a sua criação. Mas não conseguem perceber o que nós víamos naquelas paredes pintadas janelas para a realidade divina, mestres de sabedoria eterna, companheiros na nossa jornada espiritual em direção à união com o Deus do vinho e do êxtase. O verdadeiro significado da nossa arte sacra só pode ser compreendido por aqueles que a abordam com os olhos da fé e o coração de um buscador. Capítulo 6. A rede clandestina. O nosso santuário sob o Monte Aventino não era um fenômeno isolado, mas parte de uma vasta rede clandestina que se estendia por todo o Império Romano. Das caves de vinho da Gália aos templos de mistérios do Egito, os devotos de Dionísio mantinham ligações secretas que permitiam que conhecimento, recursos e apoio espiritual fluíssem entre comunidades de crentes espalhadas pelo mundo conhecido. A rede desenvolvera-se organicamente ao longo de séculos, começando com colonos gregos que levaram as suas tradições religiosas para novas terras e evoluiu para um sistema sofisticado de comunicação e ajuda mútua. Mercadores viajantes, enviados diplomáticos e oficiais militares que partilhavam a nossa fé serviam como mensageiros, transportando cartas codificadas e objetos sagrados entre comunidades distantes. Na própria Roma, descobrimos pelo menos 12 outros santuários ativos, cada um servindo diferentes bairros e classes sociais. O que se encontrava sob o Monte Palatino atendia principalmente a patrícios ricos e funcionários do governo. Outro, escondido no distrito de Subura, acolhia libertos e artesãos qualificados. Um terceiro, localizado perto do Campo de Marte, atraía soldados e veteranos que tinham encontrado os mistérios dionisíacos durante o seu serviço nas províncias orientais. A comunicação entre estes grupos era mantida através de um sistema complexo de sinais e senhas,
Uma disposição particular de ânforas de vinho na loja de um mercador podia assinalar a hora de uma reunião. Uma frase específica inserida numa conversa casual podia identificar outros iniciados. Grafitos em latrinas públicas, invisíveis para os não iniciados, transmitiam mensagens importantes sobre horários de rituais e preocupações de segurança. A sacerdotisa Cláudia servia como coordenadora central para as comunidades romanas. A sua riqueza e ligações sociais, permitindo-lhe viajar livremente entre diferentes santuários. Ela transportava mensagens, coordenava datas de festivais e garantia que os vários grupos mantinham consistência teológica nas suas práticas. A sua vila tornou-se uma sede informal onde iniciados senhores de diferentes comunidades se podiam encontrar em segurança. Para além de Roma, a nossa rede estendia-se às principais cidades de todo o Império. Alexandria, no Egito, albergava uma das mais antigas e sofisticadas comunidades dionisíacas, cujas práticas eram enriquecidas pelo contato com as antigas tradições de mistérios egípcias. Os seus sacerdotes possuíam rolos contendo rituais e textos filosóficos que datavam do período ptolemaico, tesouros de sabedoria espiritual que eram cuidadosamente copiados e partilhados com outras comunidades. Atenas mantinha o seu papel como centro espiritual do culto dionisíaco. Apesar de séculos de domínio romano, os locais sagrados no Monte Parnaso continuavam a acolher iniciações para peregrinos de todo o Mediterrâneo, enquanto os filósofos da cidade desenvolviam interpretações teológicas cada vez mais sofisticadas dos mistérios do Deus. Muitas das nossas práticas romanas eram versões refinadas de rituais desenvolvidos primeiramente em santuários atenienses. As comunidades insulares do Mar Egeu serviam como estações cruciais para viajantes e mensageiros. Rhodes, Delos e Samos mantinham todos templos dionisíacos ativos que operavam sob o disfarce de atividades religiosas legítimas. Estas ilhas proporcionavam refúgios seguros onde os iniciados podiam descansar, reabastecer-se e trocar informações sem medo de perseguição oficial. Nas províncias ocidentais, as comunidades gaulesas e ibéricas desenvolveram as suas próprias variações distintas da prática dionisíaca, misturando tradições gregas com costumes religiosos celtas e ibéricos locais. Estas abordagens sincréticas revelaram-se muitas vezes mais resilientes do que as formas gregas puras, pois podiam reivindicar legitimidade como tradições indígenas, em vez de importações estrangeiras. A rede também facilitava a circulação de pessoas que fugiam da perseguição nas suas regiões de origem. Quando as autoridades reprimiam as atividades dionisíacas numa cidade, os refugiados podiam encontrar santuário e apoio em comunidades distantes. Casas de abrigo eram mantidas nos principais portos e ao longo de importantes rotas comerciais, com pessoal composto por iniciados que arriscavam a sua própria segurança para ajudar outros crentes. A cooperação econômica era outro aspecto importante da nossa rede clandestina. Iniciados ricos em regiões prósperas enviavam apoio financeiro a comunidades que enfrentavam dificuldades ou perseguição. Mercadores que partilhavam a nossa fé ofereciam condições favoráveis a outros crentes, criando redes comerciais informais que fortaleciam tanto os nossos laços espirituais como materiais. A troca de objetos sagrados era particularmente significativa para manter a unidade entre as comunidades dispersas. Vasos rituais, vestes cerimoniais e textos religiosos circulavam por toda a rede, transportando consigo o poder espiritual acumulado através do uso em múltiplos santuários. Um copo que contivera vinho sagrado em Atenas poderia mais tarde servir o mesmo propósito na Gália ou na Britânia, criando ligações tangíveis entre adoradores distantes. A partilha de conhecimento era talvez a função mais valiosa da nossa rede. Novas perspectivas sobre a teologia dionisíaca, técnicas rituais inovadoras e sabedoria prática sobre como evitar a perseguição eram rapidamente disseminadas por todo o Império. Este processo de aprendizagem coletiva permitiu que a nossa tradição evoluísse e se adaptasse, mantendo ao mesmo tempo seu caráter essencial e poder espiritual. A rede também servia como um sistema de alerta precoce quando as autoridades começavam a investigar as atividades dionisíacas em regiões específicas. As mensagens podiam viajar mais rápido do que as comunicações oficiais, permitindo que as comunidades ameaçadas tomassem precauções ou suspendessem temporariamente as suas atividades até o perigo passar. Esta rede de informações salvou inúmeras vidas e preservou muitos locais sagrados da descoberta.
A formação de novos sacerdotes e sacerdotisas era coordenada através da rede, garantindo que líderes espirituais qualificados estivessem disponíveis para guiar as comunidades por todo o império. Candidatos promissores podiam viajar centenas de quilômetros para estudar com mestres de renome, regressando a casa com conhecimento avançado e autorização formal para conduzir os rituais mais sagrados. Quando a repressão final chegou, a nossa rede revelou-se tanto uma força como uma vulnerabilidade. As ligações que nos sustentaram durante séculos também forneceram às autoridades pistas para seguir de uma comunidade para outra. No entanto, mesmo quando as estruturas visíveis da nossa organização foram desmanteladas, os laços espirituais mais profundos, forjados através da devoção partilhada a Dionísio, revelaram-se impossíveis de destruir completamente. A verdade do Deus continuou a viver nos corações de crentes dispersos, esperando por tempos mais favoráveis para emergir novamente à luz. É incrível como esta rede era complexa. O que acha poderiam tais organizações secretas ter influenciado a política do Império Romano? Partilhe as suas opiniões nos comentários. Capítulo 7. A perseguição começa. Os primeiros sinais de interesse oficial nas nossas atividades surgiram na forma de perguntas casuais de conhecidos que nunca antes tinham demonstrado curiosidade por assuntos religiosos. Um colega escriba perguntava sobre as minhas atividades noturnas com uma casualidade forçada. Um vizinho comentava o número invulgar de visitantes na vila de Cláudia. Um mercador no fórum inquiria sobre o significado de certos símbolos que afirmava ter visto gravados em paredes. Sempre soubemos que este dia chegaria. A tolerância do Estado romano por religiões estrangeiras estendia-se apenas até o ponto em que esses cultos permanecessem politicamente inofensivos e socialmente contidos. Mas o nosso número crescente e a proeminência social de alguns iniciados começaram a atrair a atenção indesejada daqueles que viam qualquer atividade religiosa não autorizada como uma potencial ameaça à ordem pública. O catalisador veio de uma fonte inesperada, um ex-iniciado chamado Lúcius Cornélius Rufus, que fora expulso da nossa comunidade por tentar usar o seu conhecimento sagrado para ganho pessoal. Amargurado com a sua rejeição e enfrentando dificuldades financeiras, ele abordou o pretor urbano com informações detalhadas sobre a nossa organização, os nossos locais de encontro e os nossos membros. Rufus pintou as nossas pacíficas reuniões espirituais como conspirações sediciosas contra o Estado. Afirmou que conspirávamos contra o imperador, que os nossos rituais envolviam sacrifícios humanos e orgias sexuais, que o nosso Deus estrangeiro estava a minar os valores romanos tradicionais. Estas mentiras encontraram ouvintes ávidos entre funcionários já desconfiados de qualquer atividade religiosa que não pudessem controlar diretamente. A sacerdotisa recebeu o aviso da repressão iminente através da nossa rede de simpatizantes no governo. Um magistrado júnior, cuja esposa era secretamente uma iniciada, conseguiu enviar a notícia de que mandados de prisão tinham sido preparados e que as rusgas começariam dentro de dias. Isto deu-nos tempo precioso para esconder os nossos objetos mais sagrados e avisar os membros mais vulneráveis da nossa comunidade. A decisão sobre o que fazer com o nosso santuário foi agonizante. Alguns defendiam que se selasse completamente a Câmara, na esperança de que pudesse permanecer escondida até que tempos mais tolerantes regressassem. Outros queriam remover todas as provas das nossas atividades, não deixando nada para as autoridades descobrirem. Cláudia tomou a decisão final. Preservaríamos tudo exatamente como estava, confiando que as gerações futuras pudessem compreender e apreciar o que tínhamos criado. Trabalhando durante a noite, selamos cuidadosamente a entrada da nossa câmara subterrânea. A porta foi emparedada com pedras e argamassa, depois coberta com terra e plantada com arbustos para disfarçar quaisquer sinais de perturbação. Os afrescos, os vasos rituais, os textos sagrados, tudo foi deixado no lugar, à espera que os arqueólogos, 2000 anos no futuro, descobrissem os nossos segredos. As rusgas começaram ao amanhecer nos idos de março. Esquadrões de vigílias e guardas pretorianos atacaram simultaneamente locais de reunião conhecidos por toda a cidade. A maioria dos nossos santuários foi descoberta e saqueada, os seus conteúdos apreendidos como prova de atividade criminosa. Dezenas de iniciados foram presos, incluindo vários cidadãos proeminentes, cujo envolvimento chocou a sociedade romana. Cláudia foi uma das primeiras a ser levada. A sua riqueza e ligações sociais, que outrora protegeram a nossa comunidade, tornaram-na agora um alvo principal para a perseguição oficial.
As autoridades queriam fazer dela um exemplo, para mostrar que nem mesmo os romanos mais privilegiados estavam acima da lei quando se tratava de atividades religiosas não autorizadas. Consegui escapar à investida inicial? Por pura sorte, estava a visitar a minha irmã em Óstia quando as rusgas ocorreram. Ao regressar a Roma, encontrei a cidade a fervilhar de rumores e acusações. A versão oficial retratava-nos como criminosos perigosos que tinham ameaçado os próprios alicerces da civilização romana. A verdade das nossas pacíficas práticas espirituais perdeu-se numa torrente de propaganda sensacionalista. Aqueles que foram capturados enfrentaram uma variedade de punições, dependendo do seu estatuto social e do grau do seu envolvimento. Cidadãos comuns podiam enfrentar o exílio ou trabalhos forçados, os escravos podiam esperar a crucificação ou a morte na arena. Mas os ricos, e bem relacionados, negociavam frequentemente sentenças mais brandas em troca de informações sobre outros membros da rede. Os julgamentos foram conduzidos com toda a formalidade do procedimento legal romano, mas os resultados estavam predeterminados. Testemunhas depuseram sobre atividades que nunca tinham observado, descrevendo rituais que não tinham qualquer semelhança com as nossas práticas reais. O vinho sagrado tornou-se um veneno usado para controlar mentes. As nossas danças estáticas foram transformadas em orgias frenéticas. As nossas discussões teológicas tornaram-se conspirações traiçoeiras contra o Estado. O julgamento de Cláudia atraiu particular atenção devido às suas proeminentes ligações familiares e à sua recusa em cooperar com a acusação. Ela manteve a sua dignidade ao longo do processo, não negando a sua fé nem revelando informações que pudessem pôr em perigo outros crentes. A sua eloquente defesa da espiritualidade dionisíaca foi registrada pelos escribas do tribunal, embora estes documentos tenham sido posteriormente suprimidos. As sentenças foram duras, mas não uniformemente fatais. As autoridades pareciam mais interessadas em destruir a nossa organização do que em criar mártires que pudessem inspirar resistência futura. A maioria dos iniciados recebeu o exílio para províncias distantes, desmantelando efetivamente a nossa comunidade e espalhando-nos por todo o império. Alguns, incluindo Cláudia, foram condenados à morte como cabecilhas da conspiração. As execuções foram realizadas com a típica eficiência romana, mas não conseguiram alcançar o efeito pretendido de aterrorizar potenciais simpatizantes. Em vez disso, criaram um sentimento de indignação entre aqueles que conheciam pessoalmente os condenados. Histórias da sua coragem e dignidade perante a morte espalharam-se pela cidade, inspirando em vez de desencorajar a devoção contínua ao nosso Deus. No rescaldo da perseguição, a nossa rede adaptou-se e sobreviveu. Novos santuários foram estabelecidos em locais mais remotos. Os rituais foram simplificados e tornados mais portáteis, permitindo que o culto continuasse mesmo sem locais de encontro permanentes. O conhecimento mais sagrado foi confiado à memória em vez de ser escrito, tornando mais difícil para as autoridades descobri-lo e suprimi-lo. A perseguição ensinou-nos lições valiosas sobre o preço da liberdade espiritual numa sociedade autoritária. Aprendemos a ser mais cuidadosos com o recrutamento, mais seletivos sobre em quem confiávamos os nossos segredos e mais criativos na manutenção das nossas práticas em condições hostis. O Deus que servíamos sobrevivera a perseguições semelhantes no passado e sobreviveria a esta também, emergindo mais forte e mais resiliente da provação da oposição oficial. Capítulo 8. Exílio e sobrevivência. O meu próprio exílio começou com uma viagem apressada pelas ruas de Roma antes do amanhecer, levando apenas o que cabia numa mochila de viagem. A rede fornecera-me novos documentos de identidade e prata suficiente para chegar ao porto de Brindisi, onde um navio esperava para levar refugiados para terras mais seguras. Eu já não era Marcus Aurelius Corvus, respeitado escriba do Fórum Romano, mas sim Gaius Flavius Maximus, o mercador em busca de novas oportunidades nas províncias orientais. A viagem para Éfeso durou 12 dias, por mares agitados de primavera que mantiveram a maioria dos passageiros confinada aos seus beliches com enjoo. Passei o tempo em meditação e oração, tentando processar o trauma de perder tudo o que conhecera e amara. O desconforto físico parecia insignificante em comparação com a angústia espiritual de estar separado da minha comunidade e dos espaços sagrados onde encontrar a comunhão divina. Éfeso revelou-se um destino sábio para um refugiado da perseguição romana. A atmosfera cosmopolita da cidade e as suas prósperas ligações comerciais proporcionavam cobertura para muitas tradições religiosas diferentes,
incluindo várias comunidades dionisíacas que operavam abertamente há gerações. As autoridades locais estavam mais preocupadas em manter a prosperidade comercial do que em impor a ortodoxia religiosa. Fui recebido no porto por Demétrio, um ourives cuja oficina servia como sede informal para iniciados deslocados de todo o império. O seu modesto edifício, perto do templo de Ártemis, albergava uma dúzia de refugiados da repressão romana, todos a lutar para reconstruir as suas vidas, enquanto mantinham as suas práticas espirituais numa terra estrangeira. A comunidade dionisíaca de Éfeso acolheu-nos com uma generosidade notável, partilhando os seus recursos e conhecimento, apesar do fardo adicional que a nossa presença criava. Eles tinham enfrentado as suas próprias perseguições no passado e compreendiam os desafios de manter a fé em condições hostis. O seu santuário, construído em grutas naturais fora das muralhas da cidade, tornou-se o nosso novo lar espiritual. Adaptar-se à vida no exílio exigia mais do que apenas aprender novos costumes e línguas. Tivemos de reconstruir toda a nossa compreensão do que significava ser devotos de Dionísio, quando separados dos rituais familiares e dos espaços sagrados que tinham definido a nossa prática. O Deus, descobrimos, não estava confinado a nenhum local em particular, mas podia ser encontrado onde quer que corações sinceros buscassem uma experiência espiritual autêntica. Os nossos rituais evoluíram para se adaptarem às nossas novas circunstâncias. Sem acesso aos vinhos e ervas específicos que usávamos em Roma, aprendemos a trabalhar com materiais locais que serviam os mesmos propósitos espirituais. Os iniciados de Éfeso ensinaram-nos as suas práticas tradicionais, enquanto nós partilhávamos inovações que tínhamos desenvolvido no nosso santuário romano. Esta polinização cruzada enriqueceu ambas as comunidades. A comunicação com outras comunidades de refugiados tornou-se uma prioridade. Cartas escritas em código viajavam pelas rotas comerciais, levando notícias de sobreviventes e informações sobre refúgios seguros. Soubemos que grupos semelhantes se tinham formado em Alexandria, Antioquia, Pérgamo e em dezenas de cidades mais pequenas por todo o Mediterrâneo Oriental. A perseguição tinha-nos dispersado, mas não destruído. A sobrevivência econômica exigia criatividade e apoio mútuo. Alguns refugiados usaram suas ligações romanas para estabelecer novas relações comerciais. Outros aplicaram competências aprendidas nas suas vidas anteriores a indústrias locais. Eu encontrei trabalho a copiar manuscritos gregos para as bibliotecas da cidade. Uma tarefa que me permitiu estudar textos antigos relacionados com as nossas tradições religiosas, enquanto ganhava o suficiente para me sustentar. Os desafios psicológicos do exílio foram talvez mais difíceis do que as dificuldades materiais. Muitos de nós lutávamos com sentimentos de culpa por aqueles que tínhamos deixado para trás, raiva pela injustiça do nosso tratamento e incerteza sobre se algum dia conseguiríamos regressar a casa. A comunidade proporcionou um apoio emocional crucial, ajudando-nos a processar esses sentimentos através de rituais partilhados e aconselhamento mútuo. As notícias de Roma chegavam esporadicamente e eram muitas vezes contraditórias. Alguns relatos sugeriam que a perseguição se estava a intensificar, com novas prisões e execuções a ocorrer regularmente. Outros insinuavam que a opinião pública se estava a virar contra as medidas duras, particularmente após a morte de Cláudia e de outros cidadãos respeitados. Aprendemos a ser céticos em relação a toda a informação, sabendo que tanto a esperança como o desespero podiam ser usados como armas contra nós. O santuário de Éfeso tornou-se um centro para preservar e transmitir o conhecimento que, de outra forma, poderia ter se perdido na repressão romana. Iniciados seniores, trabalharam para registrar os rituais, orações e perspectivas teológicas que anteriormente eram mantidos apenas através da tradição oral. Estes textos foram cuidadosamente copiados e distribuídos a outras comunidades de refugiados, garantindo que a nossa herança espiritual sobreviveria. Novos iniciados continuaram a procurar-nos, atraídos pela reputação da nossa comunidade e pela autenticidade das nossas práticas espirituais. Alguns eram refugiados de outras religiões perseguidas que encontraram na espiritualidade dionisíaca um caminho que honrava a sua necessidade de uma experiência religiosa genuína. Outros eram residentes locais que se tinham desiludido com as formas convencionais de culto. Os festivais sazonais assumiram um significado especial para a nossa comunidade no exílio. Estas celebrações ligavam-nos aos ciclos eternos da natureza que transcendiam as fronteiras políticas e lembravam-nos que o poder do nosso Deus não era diminuído pela perseguição humana. Os festivais de primavera tornaram-se particularmente significativos, simbolizando a nossa própria ressurreição espiritual da morte das nossas vidas anteriores. Com o tempo, desenvolvemos novas tradições,
que refletiam as nossas circunstâncias únicas como uma comunidade no exílio. Cerimônias memoriais honravam aqueles que tinham morrido na perseguição, enquanto rituais de ação de graça celebravam a generosidade daqueles que nos tinham ajudado a sobreviver. Estas inovações foram partilhadas com outras comunidades de refugiados, tornando-se gradualmente parte da tradição dionisíaca mais ampla. A experiência do exílio também aprofundou a nossa compreensão do próprio Dionísio como um Deus que vagueara pela terra em busca de aceitação para sua mensagem divina. Tal como nós, ele enfrentara a rejeição e a perseguição daqueles que temiam o poder transformador da experiência espiritual autêntica. Os nossos sofrimentos ligaram-nos mais intimamente à sua própria jornada da rejeição ao triunfo final. Anos passaram antes de recebermos notícias fiáveis de que a perseguição em Roma terminara e que uma tolerância religiosa limitada fora restaurada. Nessa altura, muitos de nós já tínhamos criado raízes nos nossos novos lares e optamos por permanecer nas províncias orientais. O exílio, que começara como uma tragédia, tornara-se uma oportunidade de crescimento, espalhando a nossa tradição espiritual para novas terras e enriquecendo-a através do contato com diferentes culturas e práticas religiosas. Capítulo 9. O legado preservado. 20 anos se passaram desde que a grande perseguição dispersou a nossa comunidade romana aos quatro ventos. Escreva estas palavras num scriptorium com vista para o porto de Éfeso, onde navios chegam diariamente trazendo notícias de todo o mundo mediterrâneo. O Império Romano mudou drasticamente nestas décadas, tornando-se mais tolerante com a diversidade religiosa, ao mesmo tempo que, paradoxalmente, se tornou mais rígido no seu controle político. As comunidades dionisíacas que sobreviveram à repressão evoluíram para algo simultaneamente familiar e novo. Mantivemos os elementos essenciais da nossa prática espiritual: o vinho sagrado, os rituais estáticos, a profunda teologia da morte e ressurreição. Mas o exílio forçou-nos a adaptar estas tradições a novas circunstâncias, criando inovações que enriqueceram a nossa compreensão dos mistérios do Deus. A rede que outrora ligava santuários secretos por todo o Império foi reconstruída como uma associação mais aberta de escolas filosóficas e comunidades religiosas. Já não nos escondemos em câmaras subterrâneas, mas reunimos-nos em salões alugados e jardins privados, protegidos por precedentes legais que reconhecem o nosso direito de adorar de acordo com a nossa consciência, em vez dos ditames do Estado. Novas gerações de iniciados juntaram-se às nossas comunidades, muitos deles nascidos no exílio, que conhecem as nossas tradições apenas através das histórias e práticas que preservamos. Eles trazem novas perspectivas à sabedoria antiga, fazendo perguntas que nos desafiam a articular mais claramente o que acreditamos e por que essas crenças são importantes num mundo em mudança. Os desenvolvimentos teológicos que emergiram da nossa experiência de exílio foram profundos. A separação dos nossos espaços sagrados familiares forçou-nos a descobrir que Dionísio podia ser encontrado em qualquer lugar onde corações sinceros buscassem uma experiência espiritual autêntica. Esta percepção tornou a nossa tradição mais portátil e resiliente, menos dependente de locais específicos ou objetos materiais. Desenvolvemos também uma apreciação mais profunda pelo papel do Deus como protetor dos perseguidos e campeão da liberdade espiritual. O sofrimento que suportamos ligou-nos mais intimamente à sua própria jornada mitológica da rejeição à aceitação, da morte à ressurreição. As nossas experiências pessoais de perda e renovação tornaram-se parte do drama cósmico maior que ele encarna. A preservação do nosso conhecimento tornou-se um dever sagrado que ocupa grande parte do meu tempo nestes últimos anos. Trabalhando com outros sobreviventes, compilei registros abrangentes das nossas práticas romanas, garantindo que as gerações futuras compreenderão o que se perdeu quando as autoridades destruíram os nossos santuários originais. Estes textos são copiados e distribuídos por toda a nossa rede. Os afrescos que outrora adornavam a nossa câmara escondida sob o Monte Aventino sobrevivem em descrições detalhadas e esboços cuidadosos feitos de memória por aqueles que os conheciam bem. Embora não possamos reproduzir a sua beleza exata, podemos preservar o seu significado simbólico e a sua importância teológica para iniciados que nunca verão os originais. O contato com outras religiões e mistérios durante o nosso exílio levou a trocas frutuosas de ideias e práticas. Os seguidores de Ísis, Mitra e da Grande Mãe enfrentaram desafios semelhantes por parte de autoridades desconfiadas, e aprendemos muito com as suas estratégias de sobrevivência e adaptação. Estas interações ampliaram a nossa compreensão
da necessidade humana universal de uma experiência espiritual autêntica. As escolas filosóficas de Atenas e Alexandria mostraram um interesse renovado na teologia dionisíaca, reconhecendo a sua abordagem sofisticada a questões de consciência, identidade e transcendência. O estudo acadêmico das nossas tradições ajudou a legitimá-las aos olhos dos romanos instruídos, que de outra forma poderiam descartá-las como mera superstição ou corrupção estrangeira. Jovens romanos que viajam pelas províncias orientais procuram-nos frequentemente, famintos pela autenticidade espiritual que não conseguem encontrar na religião oficial do Estado. Muitos são filhos e filhas dos mesmos funcionários que outrora nos perseguiram, atraídos pelas mesmas necessidades espirituais que motivaram a geração dos seus pais. Esta ironia não passa despercebida àqueles de nós que se lembram do terror da repressão. Os festivais sazonais tornaram-se grandes celebrações que atraem participantes de toda a região. O Festival da Ressurreição na primavera, em particular, atrai centenas de adoradores ao nosso santuário fora de Éfeso. Estas reuniões servem múltiplos propósitos: renovação espiritual, construção de comunidade e demonstração de que a nossa tradição não só sobreviveu, como prosperou apesar da perseguição. Estabelecemos escolas para a formação de novos sacerdotes e sacerdotisas, garantindo que líderes espirituais qualificados estarão disponíveis para guiar comunidades por todo o mundo mediterrâneo. O currículo inclui não só o conhecimento ritual tradicional, mas também competências práticas para manter comunidades em condições adversas e adaptar práticas às circunstâncias locais. Os aspectos curativos da nossa tradição ganharam particular reconhecimento à medida que médicos e filósofos estudam os efeitos terapêuticos dos nossos rituais em doenças tanto físicas como psicológicas. A integração de vinho, música, dança e apoio comunitário cria uma abordagem holística ao bem-estar que complementa os tratamentos médicos convencionais. A expressão artística continua a desempenhar um papel crucial na preservação e transmissão das nossas perspectivas espirituais. Novos afrescos, mosaicos e esculturas criados por artistas iniciados levam adiante a teologia visual que era tão importante no nosso santuário romano. Estas obras são mais súbitas do que as suas predecessoras, concebidas para inspirar em vez de instruir, belas para todos os espectadores, mas significativas apenas para aqueles que compreendem a sua linguagem simbólica. As profecias e os pronunciamentos oraculares que emergem dos nossos rituais estáticos ganharam respeito mesmo entre os céticos, pois a sua precisão na previsão de desenvolvimentos políticos e econômicos foi repetidamente demonstrada. Esta reputação proporcionou um certo grau de proteção, pois mesmo os funcionários hostis relutam em perseguir aqueles cujas perspectivas espirituais possam revelar-se valiosas para o Estado. Enquanto me preparo para passar a liderança da nossa comunidade para mãos mais jovens, sinto-me cheio de gratidão pelo privilégio de testemunhar o triunfo de Dionísio sobre a perseguição e o exílio. O Deus que outrora foi descartado como uma ameaça à civilização romana provou ser um dos seus mais duradouros tesouros espirituais. O santuário que descobriram sob o Monte Aventino foi apenas um capítulo numa história que continua a desenrolar-se por todo o mundo antigo. Um testemunho da eterna fome humana por uma ligação autêntica com o divino. Capítulo 10. A dança eterna. Agora, enquanto os arqueólogos removem cuidadosamente 2 milênios de poeira dos nossos afrescos sagrados, pergunto-me o que pensarão das cenas que descobrem. Veem meras curiosidades históricas, exemplos de arte decorativa romana a serem catalogados e exibidos em museus? Ou sentem algo do poder espiritual que outrora animou aquelas paredes pintadas? A presença divina que transformou mortais comuns em participantes estáticos de mistérios cósmicos? A câmara que abriram foi selada com tanto cuidado porque sabíamos que um dia, numa era mais iluminada, as pessoas procurariam compreender o que tínhamos descoberto na nossa comunhão com Dionísio. Deixamos tudo no lugar: os vasos rituais, os textos sagrados, os magníficos afrescos como uma mensagem para o futuro, um testemunho da eterna necessidade humana de uma experiência espiritual autêntica. O Deus que servíamos transcende as fronteiras do tempo e da cultura. Dionísio não é apenas uma divindade antiga cujo culto se extinguiu com a queda do paganismo, mas um princípio eterno que se manifesta onde quer que os seres humanos procurem libertar-se das restrições do pensamento convencional e experienciar o divino diretamente.
As formas de culto podem mudar, mas a fome espiritual subjacente permanece constante. No vosso mundo moderno, suspeito que muitas pessoas sintam o mesmo vazio espiritual que nos levou a procurar o Deus oculto do vinho e do êxtase. As religiões oficiais do vosso tempo, como as do nosso, podem oferecer conforto e comunidade, mas não conseguem proporcionar as experiências transformadoras que a alma verdadeiramente anseia. As mesmas forças que tornaram o culto dionisíaco atrativo para os antigos romanos continuam a operar na natureza humana. A perseguição que enfrentamos não foi única do nosso momento histórico, mas representa um padrão recorrente na civilização humana. Sempre que movimentos espirituais autênticos desafiam as autoridades religiosas ou políticas estabelecidas, enfrentam a supressão daqueles que temem perder o controle sobre os corações e as mentes das pessoas. No entanto, esses movimentos ressurgem sempre, muitas vezes em novas formas que refletem as necessidades e circunstâncias do seu tempo. As técnicas que desenvolvemos para preservar o conhecimento espiritual em condições hostis podem revelar-se relevantes para a vossa própria era. A codificação cuidadosa da sabedoria sagrada em símbolos artísticos, a criação de redes que podem sobreviver à perseguição oficial, a adaptação de práticas antigas a novas circunstâncias, estas estratégias foram usadas por comunidades espirituais ao longo da história. Os afrescos nas paredes do nosso santuário contam uma história que se estende muito para além da mitologia específica de Dionísio. Eles retratam a jornada universal da alma da ignorância à iluminação, da separação à união, da morte à ressurreição. Estes temas aparecem em todas as tradições espirituais autênticas, expressos através de diferentes símbolos e narrativas, mas apontando para as mesmas verdades fundamentais sobre o potencial humano. A comunidade que criamos naquela câmara subterrânea representava um ideal que continua a inspirar os buscadores de todas as épocas, uma reunião de iguais, unidos não por estatuto social ou afiliação política, mas por um compromisso partilhado com o crescimento espiritual e o apoio mútuo. Nos nossos rituais, as barreiras que dividiam a sociedade romana dissolviam-se, revelando a unidade fundamental que subjaz a todas as diferenças aparentes. O vinho sagrado que facilitava a nossa comunhão com o divino não era apenas um intoxicante, mas um sacramento que abria portas de percepção normalmente fechadas à consciência comum. A investigação moderna sobre estados alterados de consciência validou muitas das nossas antigas percepções sobre a relação entre estas experiências e o desenvolvimento espiritual, a cura psicológica e a inspiração criativa. As danças que realizávamos em honra de Dionísio eram formas de meditação em movimento que integravam corpo, mente e espírito na expressão harmoniosa da energia divina. Estas práticas reconheciam que a espiritualidade autêntica deve envolver o ser humano na sua totalidade, não apenas o intelecto ou as emoções, e que o movimento físico pode ser um catalisador poderoso para a experiência transcendente. As celebrações sazonais que marcavam o nosso calendário ritual ligavam-nos aos ciclos naturais que governam toda a vida na Terra. Ao honrar a morte e ressurreição do Deus, participávamos no drama eterno da renovação que se manifesta nas estações do ano, nos ciclos de fertilidade agrícola e nos ritmos do desenvolvimento psicológico e espiritual humano. O trabalho de cura que emergiu das nossas práticas reconhecia a interconexão entre a saúde física, o bem-estar emocional e a realização espiritual. Compreendíamos que a verdadeira cura deve abordar a pessoa como um todo, não apenas sintomas isolados, e que o apoio comunitário e o ritual significativo podem ser tão importantes como o tratamento médico na restauração da integridade. As perspectivas proféticas que surgiam dos nossos estados estáticos demonstravam a consciência expandida que se torna possível quando a consciência comum é transcendida. Estas experiências revelavam padrões e ligações invisíveis apenas à análise racional, fornecendo orientação que se revelou valiosa não só para vidas individuais, mas também para a compreensão de desenvolvimentos sociais e políticos mais amplos. As expressões artísticas que adornavam nosso santuário refletiam a nossa compreensão de que a beleza e a verdade estão intimamente ligadas, que a experiência estética pode ser um caminho para a realização espiritual. Os afrescos, esculturas e objetos rituais que criamos não eram meras decorações, mas veículos para transmitir conhecimento sagrado e inspirar experiências transformadoras. A rede de comunidades que sustentou a nossa tradição por todo o mundo antigo demonstrou o poder de uma visão partilhada para transcender fronteiras geográficas e culturais.
Apesar da diversidade de práticas e interpretações locais, mantivemos a unidade através do compromisso com princípios centrais e do apoio mútuo em tempos de crise. Ao estudarem os artefactos que deixamos para trás, lembrem-se de que não são apenas objetos a serem analisados e catalogados, mas recipientes sagrados que outrora continham experiências espirituais vivas. O verdadeiro tesouro escondido no nosso santuário não era ouro ou pedras preciosas, mas a sabedoria que ganhamos através da comunhão direta com a consciência divina, perspectivas que permanecem tão relevantes hoje como eram há 2000 anos. A dança continua, embora os dançarinos tenham mudado. Em algum lugar no vosso mundo moderno, pessoas estão a reunir-se para procurar uma experiência espiritual autêntica, para se libertarem das restrições do pensamento convencional, para descobrirem a centelha divina que arde em cada coração humano. Podem não se chamar seguidores de Dionísio, mas servem o mesmo princípio eterno que honramos na nossa câmara, escondida sob o Monte Aventino. O Deus do vinho e do êxtase continua vivo, esperando para transformar qualquer buscador sincero que se aproxime dos seus mistérios com um coração aberto e a vontade de abandonar tudo o que pensa saber sobre si mesmo e o mundo. Este é o nosso legado, nosso presente para o futuro, o conhecimento de que a experiência espiritual autêntica é sempre possível para aqueles corajosos o suficiente para procurar, independentemente da oposição que possam enfrentar daqueles que preferem a segurança das crenças convencionais, a perigosa liberdade do encontro divino direto. Obrigado por ler esta história fascinante até o fim. O que mais o impressionou na história dos rituais secretos de Dionísio? Não se esqueça de escrever as suas impressões nos comentários e de subscrever o canal para novas descobertas históricas.